Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o Thales aqui da Tauro Relógios e vamos aqui para a gravação de mais um Taurocast. No caso aqui será o episódio 2 do nosso novo podcast. Quem perdeu o episódio 1, basicamente eu falei sobre a história da Tauro, como surgiu, como começamos, o que fizemos aí no início da jornada para chegar aonde estamos até hoje, que também eu considero aí que está no início, não no iniciozinho de tudo, mas ainda somos uma empresa caminhando ainda para a maturidade. Então quem perdeu o primeiro episódio, em algum lugar aqui nessa tela ou aqui nos recomendados, vai lá no nosso canal ou aqui na nossa plataforma de podcast que vocês vão conseguir acessar o primeiro episódio. Já esse segundo episódio, basicamente vou falar um pouquinho uma ideia que eu tenho sobre os relógios Seiko e qual é a relação dos relógios Seiko com os proprietários do Rolex, que tem relógios Rolex. Então basicamente vai ser uma pergunta, né? Quem tem Rolex usa Seiko? Essa é uma pergunta que eu já recebi muitas das vezes aí em caixinhas de perguntas do Instagram e também é uma pergunta que se torna uma afirmação, porque é verdade, é um fato, quem tem relógios Rolex também usa relógios Seiko. O inverso já é mais complicado, porque nem todo mundo que tem Seiko tem Rolex, já que o relógio Seiko é uma parcela e uma fração do valor do relógio da Rolex. Mas é um relógio que muita gente opta em começar a coleção com um Seiko, por ser o melhor custo-benefício, e mesmo aí depois de uma recente escalada dos preços, que é um reposicionamento que a marca está fazendo no mercado, ainda assim são as melhores opções para se começar no mundo da relojaria com um relógio bom, de fato com qualidade, de uma empresa que é especialista na fabricação de relógios. Vamos considerar aí há mais de século, já são praticamente, se eu não me engano, 140 anos que a Seiko está fazendo agora em 2021, e são 140 anos de produção praticamente exclusiva aí de relógios, e grande parte deles, os principais e mais famosos e mais colecionáveis, são os relógios Seiko mecânicos, a linha Diver, praticamente a principal linha desde a década aí de 70, isso aí é sem dúvida nenhuma. E aí pessoal, tentem refletir, o que faria uma pessoa que tem um Rolex, que a gente sabe que não é o relógio mais caro do mundo, também não é o relógio que seja o melhor do mundo, mas é o relógio que no mundo é referência de relojaria. Todo mundo que pensa em relógio associa automaticamente a marca Rolex. É um relógio bom, é um relógio resistente. Infelizmente aqui no Brasil o preço ele se torna proibitivo, não é um relógio para um classe média, para um peão, vamos dizer assim, um trabalhador médio aqui no Brasil, mas fora do Brasil já foi sim considerado um relógio aí para a classe trabalhadora, pessoa que está trabalhando e está tendo algum tipo de segurança financeira na vida, na trajetória de vida. E nos Estados Unidos, principalmente na Europa também, vários lugares da Europa, a Rolex ela é vista como a melhor, mas não a mais cara. Aqui no Brasil a gente tem muita gente no início da vida na relojaria tem essa visão de que o Rolex é o relógio mais caro. Apesar que subiu muito de preço, realmente está muito, muito mais caro do que era há 3, 4 anos atrás, mas não é o relógio mais caro. Agora vamos falar sobre a relação. Por que quem tem Rolex usa Seiko? São relógios que têm tudo a ver. Veja bem, ambos são relógios de mergulho, ambos são, principalmente eu tô falando do Seiko de mergulho, que é o que a grande maioria gosta, que começa aí pelo SKX, pula para a linha Turtle, Samurai, e depois a gente tem aí a linha Sumo e a linha SRX, SRB, que são os mais vendidos. 80% das vendas de diver da Seiko estão aí nessa linha. Vou colocar aí por último aí o Seiko Marine Master, que seriam aí os relógios mais caros atualmente de mergulho da Seiko, que também são bem difundidos, né? Então quem tem quem tem um relógio Rolex Diver, geralmente ou é um Deep Sea ou é um Submariner. É muito difícil alguém fugir desses dois modelos buscando um relógio de mergulho da Rolex. E exatamente esses dois modelos são modelos que a gente vê claramente uma inspiração de design da Seiko nesses dois modelos para a linha de mergulho dela. E ambas atendem aí um mergulho profissional, ambas atendem regras ISO, normas ISO aí de
como um relógio de mergulho deve ser, como ele deve se comportar, o que deve ser feito de fácil leitura, o que ele deve oferecer de resistência. Então as duas marcas elas caminham muito juntas em relação a esse tipo de design e esse tipo de normas. Então isso acaba que as aproxima, por mais que um relógio custe 3, 4 mil, aqui na Seiko, lá na Rolex esse mesmo relógio vai custar aí em valores atuais 80, 90, 95 mil reais, novos, claro. Então por mais que exista essa grande diferença, um abismo de diferença de preços, as propostas mirando públicos, por mais que diferentes, são propostas aí replicadas, na minha opinião. E isso que eu estou falando é com base no que eu vejo de proposta de mercado, no que eu vejo de venda, no que você bate o olho e vê, basicamente é bem visual isso. E quem tem um pouco de conhecimento aí sobre a construção e a qualidade dos relógios Seiko e um pouco do relógio Rolex, consegue fazer já essa comparação só de bater os pontos e ler um pouquinho sobre. Agora, uma percepção que vai além de olhar um relógio ou outro, é tentar olhar os dois juntos. Geralmente, quando você vê um relógio Seiko junto com um relógio Rolex, geralmente eles pertencem à mesma coleção. E geralmente o mesmo proprietário tem os dois. Então eu te desafio, seja no Instagram, seja em grupos de fórum, seja onde for. Tenta localizar aí pessoas que colecionam relógios Rolex. Claro, não estou falando aí de multimilionários, famosos e artistas, pessoas aí que têm certamente aí orçamentos não limitados. Mas tenta olhar uma pessoa aí que é um empreendedor, um empresário, um funcionário com cargo legal, uma pessoa que corre atrás ou independente da fonte da renda, se veio de herança, se a pessoa já é rica de berço ou não, mas essas pessoas que gostam de relógios, elas perseguem muito o Rolex e também perseguem os bons relógios da Seiko. E isso fica evidente. Geralmente você vai ver aí coleções com a caixinha lá dos seus de 3 a 15 relógios e boa parte deles um ou outro, alguns relógios Rolex e boa parte deles vão ser relógios da Seiko. Isso aí é bem evidente. Também nesses anos que eu tenho de mercado e participando de grupos de WhatsApp, fóruns e tudo mais, eu sempre percebo que os colegas aí que já estão financeiramente bem estabilizados, bem estabelecidos, eles têm geralmente 1, 2, 3 modelos da Rolex e o foco de consumo deles geralmente fica aí entre os relógios da Seiko, como eu falei, de SKX a Marine Master e alguns relógios alemães também eu percebo que essa turma tem o costume de consumir, sejam em relógios militares ou não. Então, pessoal, basicamente é essa relação que eu vejo. Então essa relação está atrelada aí, principalmente então, à qualidade, à forma de fabricação. Antigamente o preço do Seiko era muito mais barato. Muitas pessoas costumavam até dizer que a Seiko ela vendia muito abaixo do valor que ela deveria cobrar de fato pelos seus produtos. Acredito que hoje já houve esse balanceamento de preço e hoje a Seiko ela de fato cobra pelo aquilo que ela entrega e está começando a cobrar um pouco mais pela exclusividade em peças limitadas, baixa tiragem e tudo mais. Então, pessoal, se você quer um relógio bom de entrada, Seiko. Se você quer um relógio bom, médio, Rolex. Rolex ainda não é considerada alta relojaria. Então isso é uma das coisas que eu aprendi com o tempo também. É difícil de entender, é difícil de acreditar, mas de fato é a realidade. A Rolex ela não é alta relojaria e apesar de ser um ótimo relógio, ser um relógio que aqui no Brasil e no mundo todo é referência, praticamente o nome relógio está aliado ao nome Rolex. Porém, existe coisa muito mais cara. Mas é isso, pessoal. O objetivo era mostrar essa relação e o porquê que ela existe entre essas duas marcas, entre os dois públicos. Espero que você tenha entendido. E claro, se você não concorda, se você acha que é diferente ou se você tem um comentário para agregar, deixa aí no campo de comentários. Se você estiver ouvindo o podcast pelo YouTube, comenta aí o que você acha, qual é a sua opinião sobre isso. Se for a nossa plataforma de podcast, se tiver espaço para responder, responde por aí também. Beleza? Então esse foi o podcast TauroCast número 2. Obrigado por ouvir/assistir e até a próxima. Meu nome é Thales e eu sou da Tauro Relógios.